recepção do mercado vai trazer o fim de algumas eras. Talvez alguns exageros aí em relação a definir períodos como eras, mas a de Lucas Lima no esporte, de certa forma, tem um simbolismo. E nesta terça-feira, 20 de janeiro, com campeonatos estaduais já a pleno vapor em todo o país, faltando basicamente uma semana para a estreia da Série A, o mercado brasileiro ainda não parece adaptado ao novo calendário, Cássio. A gente tem comentado em vários programas nossos sobre como os clubes ainda patinam, ainda estão numa fase de construção dos seus elencos. Claro que alguns clubes, outros tiveram bases eh, estabelecidas de 2025, tá? E alguns outros, até os que mudam de divisão ali da C para B, por exemplo, que tiveram mais tempo, já têm seus elencos formados, como o Náutico, por exemplo. É um dos casos que a gente já tem um elenco definido desde dezembro, basicamente. Nos programas que a gente tem feito aqui, acompanhando Sport, Fortaleza, Ceará, Vitória, tá? Mas fundamentalmente Sport, Fortaleza e Ceará, que vem dos rebaixamentos, todo o programa a gente traz esse discurso da lentidão. Nem exatamente como uma crítica, nem exatamente como uma crítica. Às vezes sim, como crítica, mas também como constatação desse período que a gente está atravessando. E aí, Cássio, nessa terça-feira, tivemos duas notícias do esporte. O fim oficial da era Lucas Lima, tá? Já se sabia há mais de uma semana que Lucas Lima não ficaria no esporte, mas hoje o clube oficialmente detalhou, tá? Percentualmente aí os acertos para rescisão contratual. E também tivemos a confirmação, tá? Da ida de Atencio, tá? Por empréstimo para o Independente Rivadavia da Argentina. Mas vamos por partes, Cássio. Primeiro, a rescisão de Lucas Lima, o fim de uma era e como você avaliou os termos, tá? Do acordo entre o esporte e o Meia, que teve duas passagens boas pelo esporte, podemos definir dessa forma. Fred, o final da sua pergunta tem até um ponto interessante que talvez até valesse um debate e outra oportunidade sobre duas boas passagens, assim. Em 2013, sim, ele não era o protagonista, foi bem, mas não era o protagonista, o jogador novo protagonista ali foi Marcos Aurélio, que fez 32 gols, e o Sport subiu, mas ele era um dos nomes, junto com Marcos Aurélio, com o Neto Baiano, que chega na reta final, o Magrão, que ainda fazia parte do Sport. Essa agora, ele chega, ganha o Pernambucano, consegue recolocar o time na primeira Como divisão, protagonista, como, dessa vez como como protagonista, protagonista, dessa vez ele foi protagonista no acesso, mas eu acho que a primeira divisão é uma âncora, assim, foi. Não que ele tenha pra ido, segunda passagem, assim. é, moralmente sim. Eu não acho que as pessoas vão levar, pô, aquela passagem do Lucas Lima, cara, espera aí, meu irmão, como assim? É, todo mundo ficou muito tatuado, né, É, pela então, porque você campanha. fala 2 boas passagens, eu acho que não tem, eu não diria da segunda boa passagem, porque a campanha da Não, o primeira saldo divisão final naufragou é, todo mundo que o participou saldo daquilo. final não fica positivo, mas ele voltou para o esporte, jogou bem É, novamente, então, liderou a não, equipe, 2 títulos, né. então, acho que isso as pessoas isso que debater. Isso eu acho que as pessoas diriam, argumentariam, mas eu acho que no cenário geral, pelo menos na minha opinião, eu acho que o 25 foi muito forte para qualquer pessoa que tenha passado no esporte. Sobre a rescisão, Fred, o Sport comunicou, como vem dizendo de outros jogadores. Nesse caso, tem 2 percentuais ali que eu achei interessante, mas é mais para dizer o que seria, né, assim, ó, o Sport economizou 75% se em caso de manutenção integral do prazo contratual, que seria até o fim de 26. Ou também 85% se tivesse ido à justiça. Tá, detalhe, esse ponto talvez seja até mais importante que o outro, porque estava com um cara que poderia ir para a justiça, como já foi outros casos. Sim. Porque no fim das contas não houve amortização do passivo dele. Assim, o que houve foi o jogador concordar em receber em 24 parcelas, foi o que é devido dos meses, ele ia querer receber como qualquer trabalhador, receber logo. Mas ele acertou o acordo aí de 24 parcelas e a partir de julho. Como isso já vi em outros casos, parece é um tanto óbvio que em julho o esporte deve ter uma dinâmica maior de receita, Sim. além do ponto, um outro ponto, mas que seria mais uma especulação, a venda de Zé Lucas, né? Que seria Ah, possível também ter essa que ia possibilidade, né. dizer porque se todo mundo tá jogando para julho, como se em julho o clube tivesse, ainda que não tenha tantos cenários no momento, mas que em julho tivesse uma condição melhor.
Enfim, não amartizou, mas pelo menos não virou um problema, não virou mais uma questão judicial, e nesse caso seria, como Sérgio Oliveira, que é um cara que está ali orbitando ainda, que é um terror em relação a caso na justiça, mas Lucas Lima, que poderia ser também, a princípio não será. Cássio, e aí a gente sai de Lucas Lima e vai para um jogador que nós tratamos aqui no 45 minutos, em meio àquelas contratações e os milhões e milhões e milhões que o Sport gastou no começo de 2025, a gente tratou esse reforço, Cássio, e o próprio investimento que o clube fez como absolutamente justificável pela idade, pela temporada que ele tinha feito em 2024, campeão da Copa da Argentina, tá? Eleito uma das revelações do futebol argentino naquela temporada, veio para o Sport. Depois a gente soube detalhes de uma negociação extremamente confusa, tá? Que o Sport paga os juros de uma compra que precisou de investidores aí, ainda que tente não chamar de investidores. Enfim, um imbróglio que parece que está virando tendência para alguns clubes. A gente vive e já viu algo parecido com o Herrera no Fortaleza. Mas nesse contexto, Cássio, o Sport teve uma frustração gigantesca com a Têncio, jogou muito pouco. Detalhe, chegou super bem, deixou uma ótima impressão em 1, 2 jogos, teve uma fratura do dedão do pé, Tá, quando estava quase virando titular ali, e né. isso fez gol, pô, chegou bem no clube, teve a fratura e eu posso dizer que nunca mais voltou. Teve minutos de chance, pouquíssimas chances, tá? Não se adaptou, curvou a cabeça, virou um jogador cabisbaixo, um jogador sem tesão É mesmo o que de eu jogar, eu acho tá? que isso tudo é verdade. Parecia gritar para ir embora o tempo todo e tá aqui assinando um contrato para jogar Libertadores, Cássio. Isso tudo que você, isso tudo isso tirando a Libertadores, tudo que o Fred falou ali, pela saída do jogador, eu concordo. A Libertadores eu falo já, mas eu concordo, mas bate com o que eu disse sobre o Lucas Lima, Fred. Tinha uma âncora, assim, o 2025, quando isso tudo que aconteceu com a Têncio, o quanto tem do próprio esporte levar o jogador a isso. Um clube completamente colapsado na parte financeira, atrasando salário, sem disputar minimamente a competição, assim, o quanto isso pode ter atrapalhado também. Acho que o jogador tem a sua parcela, porque ele já dava esses indícios, quando o Sport ainda não dava todos os indícios que teria uma campanha do jeito que teve. Eh, eu acho, assim, dos investimentos que o Sport fez, eu achei frustrante nesse caso o desempenho dele. Até detalhe, é um jogador que o próprio mercado, que não, mesmo esses parceiros do Sport, é parceiro de gente que aposta em jogador, Sim, exato. possivelmente para esse próprio grupo tenha sido isso. A mesma negociação, muito É parecida com o elenco, né? Herrera, Herrera foi bem no Fortaleza, mesmo na reta Não, final então, ali, ele conseguiu entram com jo valorizar. entram com em jogadores que têm um potencial, então, assim, e acabou não acontecendo, ele vai. Herrera, Cássio, só para dar a informação completa, foi comprado por 13 milhões, tá, o Fortaleza no mesmo esquema do Sport, pagando juros, e tá prestes a ser vendido para o Red Bull Bragantino por 25. É o que se 20, imaginava. 20 pelo menos, 25 não, 20. Nesse caso, tirando uma reviravolta, é para pelo menos tirar o que se investiu. E sobre a Têncio, que faz agora, é muito curioso, ele sai quando o Sport contratou ele sendo campeão da Copa Argentina, o Central Córdoba. Quando ele era o atual campeão, era o Central Córdoba. Aí ele veio para o Sport. Aí agora ele volta no ano seguinte para o time que ganhou a Copa Argentina do outro ano, que foi o Independiente Rivadavia. Curiosamente, embora o campeonato argentino seja um campeonato baseado em Buenos Aires, esses 2 times são do interior. Um de Santiago de Estero, né, que é la Sim. madre de las ciudades, e esse é de Que você Mendoza. me ensinou que é o palco principal das finais, né. Não, que a galera meu irmão, os argentinos A AFA só bota lá. Todos os jogos são lá. é a Brasília de Não, 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 da CBF, né, porque a CBF só faz as finais assim, os jogos Supercopa, Brasília. mas com a diferença, o Mané Garrincha tem 70 mil lugares e Brasília é a capital federal. Nesse caso, a turma ainda não descobriu, assim, Qual qual o sentido, assim. Não é fácil de chegar, não tem tantos voos, é uma cidade menor. É a cidade mais antiga da Argentina, mas é mais nova que Olinda.
Atencio, Fred, ele vai jogar agora, vai jogar Libertadores. Esse time é de Mendonça, que é mais perto de Santiago do que de Buenos Aires, assim, fica ali perto da divisa com o Chile, né? É uma cidade de Sim. 115 mil habitantes. Enfim, sucesso aí para Atencio. Ele vai com um empréstimo com opção de compra. E geralmente, quando isso acontece, o valor está fixado. Por isso que eu estou dizendo que Herrera, quando está sendo vendido agora, é vendido em cima de uma valorização. No caso de Atencio, esse dinheiro já está lá. Já tem. Não, o clube não informou, o Rivadavia não informou, eh, o quanto o valor do O passe Sport fixado. ainda não fez o post oficial, né, Exatamente, provavelmente. explicando detalhes como teve aqui E provavelmente no fará, né. caso nesse de Atencio, Eu acho que veja, fará, eu fará. acho que fará. Eu até ia fazer, Cássio, um apelo aqui, não sei se tem como o setor financeiro, jurídico ou de comunicação do esporte, não sei exatamente quais setores, Cássio, têm um peso decisivo para poder trazer essas explicações. Mas a gente valoriza os passos de transparência que estão sendo dados, mas a gente também sugere mais transparência quando pode. Seria muito interessante se nesse comunicado de Atencio a gente pudesse saber mais detalhes sobre o que o esporte precisa pagar mensalmente, porque se calcula muito quanto o clube argentino vai pagar, e se isso pelo menos, Cássio, faz com que o esporte não precise ter uma despesa com o Atencio mensal, porque vai precisar continuar pagando o empréstimo. Tá? Então, se o esporte puder detalhar Não é como é um negócio da essa gestão transparência, anterior, seria s bem tá se tra positivo, tá tá? se informando tudo, e essa negociação sendo da gestão anterior, onde havia toda com justiça a oposição. Eu acho que talvez seja até do interesse do esporte dizer: "Ó, essa é isso aqui que a gente tem que resolver, que tem que pagar, que tem que continuar pagando, que o clube tá com essa negociação". Na verdade, eu diria até que deve sair mais cedo do que se imagina. Vamos ver. Tá, e vamos ver se sai todo esse detalhamento, tá? Avançando aqui para uma lista, Cássio. Temos a saída de Atencio, temos a rescisão de Lucas Lima, e a gente tem ainda um painel com jogadores em situação de indefinição, tá? Esse painel tem como personagem principal, Cássio, Sérgio Oliveira. Tá aqui uma das fotos que ele publica todo dia, fazendo exercícios com seu personal trainer no Paiva, tá? É Ele brasileiro o personal? não, ele trouxe de fora, estava no contrato do esporte que ele Cara, poderia trabalhar com o personal trainer que ele trouxe, tá? Então ele coloca, Cássio, todo dia foto na academia, foto correndo no campo, tá se fazendo alguns esforçando. trabalhos com bola. Essa foto aqui ele estava jogando tênis, tá, Cássio? No Paiva, aqui litoral sul de Pernambuco, região metropolitana, região metropolitana sul, se a gente pode chamar dessa forma. Sérgio Oliveira, Cássio, João Silva, são jogadores com contrato que a gente não sabe como o esporte vai desatar esse nó. Pedro Augusto também ainda é um nó para o esporte desatar. Collor Ramires estava muito encaminhado para o New Old Boys. Porém, nunca mais tivemos uma notícia para garantir o desfecho dessa negociação. Romarinho segue treinando isolado, É o único que reapareceu. que você tá ali, você imagina que será que o Collor Ramires, eu acho que já Deve estar muito deve, perto como da era negociação. tenso, ficar Sim, é. E aqui nessa lista não tem Carlos Alberto, é que a que gente está é considerando isso que eu ia citar, ainda que a gente pode. está considerando que a história da China foi, tá? A gente está considerando que a história da China do Carlos Alberto foi. Como é que você enxerga, Cássio, essa lista aqui, tá? Que tem um valor pesadíssimo em Sérgio Oliveira, R$ 500.000 de salário, Deve, mas se fala até em 800 de ganhos mensais. assim, deve ser, prioridade máxima, acredito aí. Sobretudo agora, resolveu o Lucas Lima, resolveu outros jogadores, resolveu, detalhe, resolveu o Aderlan mais cedo também. Sim, mas a Adelan não tinha contrato, é Não, mas só só pra dizer que débitos não, mas quando eu falo resolver é débito mesmo, tudo débitos passados, né? que esporte. Então, no caso agora, primeiro, todos aí são caros, tá? Collor Ramires, caríssimo, Caríssimo, Pedro 460 Augusto, mil. caro também, mesmo que Fred mais mais caro, e Sérgio Oliveira, assim, João Silva caro também. mas Sérgio Oliveira é um valor incomparável. Imagino, Fred, existe uma força-tarefa para tentar resolver, mas no verão vai ser difícil. Vamos estar curtindo o verão aí. Todos os dias, tá? E aí, Cássio, tem uma outra situação. Eu acho a situação de Romarinho quase que um meio termo.
mas o staff do jogador não aceita negociação e o mercado não parece ter muitas portas abertas para Romarinho, tá, Cássio? Thiago Couto é uma questão que ele aparece em quase todos os mercados que a gente faz. E dessa vez tem uma novidade, porque Ítalo Rodrigues deu uma coletiva nessa terça-feira e na reportagem do IDE 45, assinada por Pedro Maranhão, Cássio, fala de uma espécie de ultimato para Thiago Couto. Por quê? Ítalo explica que Thiago já sinalizou para o clube que quer uma negociação, que a prioridade de Thiago Couto é seguir na Série A ou eventualmente até ter uma experiência fora do país. E surgiram rumores de que ele poderia interessar ao Remo, e aí ontem o Remo anunciou um goleiro. O rumor Vencido assim, né? Vitória anunciou o goleiro, o é, Rema anunciou o goleiro e e o vai. Red Bull Bragantino hoje anunciou Thiago Volpe, que deixou o Grêmio e fechou com o Red Bull Bragantino. O Thiago Couto era um dos especulados do Red Bull Bragantino. Eu sinceramente não vejo mais portas abertas para Thiago Couto na Série A. E Ítalo meio que jogou esse ultimato para ele. Tá? Não dá para ficar ad eterno trabalhando com um goleiro que você não sabe se vai contar ou se não vai contar. Ele tem contrato com o esporte, não aceitou uma redução salarial, mas eu não acho que o salário dele seja, por exemplo, algo que o esporte diga: ó, vai para a justiça, vai reaver seu direito federativo na justiça, porque ele é um ativo do esporte, cara. Se o esporte pagou por ele, ele tem seu valor de mercado, não é um goleiro desprezado do mercado. Não é porque não conseguiu fechar com o Remo, com o Red Bull Bragantino ou com o Vitória, ele não tem o seu valor de mercado. Então talvez o esporte, no caso de Thiago Couto, entenda que é melhor negociar com o jogador, tá? Pagar o salário, se for o caso, do que perder na justiça. Qual a tua visão, Cássio, dessa prolongada indefinição em relação a Thiago Couto, que faz com que Raus seja o titular do esporte na estreia do profissional dessa quarta-feira e possivelmente aí pelas próximas partidas? Olha, no caso de Thiago Couto, o jogador está esperando a oportunidade justa, de jogar a primeira divisão, mas 2 portas se fecharam, a outra eu achava, seria surpreendente a ida para o Bragantino. Detalhe, para o Sport talvez fosse a melhor solução, que talvez fosse o clube com maior potencial de investimento, mas, hoje é 20 de janeiro. O Sport vai pagar esse salário. Já vai pagar esse salário. O Sport vai pagar esse salário. Perdeu muito tempo com ele em casa, deveria estar treinando desde o começo. Veja, o Sport vai pagar esse salário, vai estrear um time principal já pressionado pelo resultado do Clássico do domingo, como a gente já avaliou em outros vídeos aqui. É um time que não pode falhar contra o Decisão e poderia ter um goleiro melhor. Primeiro, bem melhor, na verdade. Assim, bem melhor. Vou usar a palavra aqui para ser justo. Na minha opinião, pelo menos. Bem melhor. Eu não sou um fã muito de Thiago muito Não, grande. pelo que mostrou no Veja, esporte. no esporte ninguém faria. Na verdade, todo mundo quer o goleiro que estava no Vitória. O Thiago Couto do Vitória. O Thiago Couto do esporte não deixou saudade. Mas futebol é isso, de O do repente. Juventude também era Não, interessante. mas O problema é o meio do não grupo, é. é justamente o Mas, próprio esporte. mas na cronologia do Juventude já ficou do passado. Porque se você for pelo passado, meu amigo, o passado do time do ano passado, Sim. assim. Mas assim, essa passagem agora no Vitória, esse jogador seria interessante. Aí você, por contrato, você poderia ter esse jogador. No fim das contas, essa situação está fazendo com que o esporte entre em Pernambucano, nesse momento, enfraquecido. O goleiro sem ritmo, isso é ruim até para o próprio, Isso. isso é ruim até para o próprio, de não ter ritmo. Veja, para o mercado, ele está virando um goleiro parado. Se ele não jogar no esporte, ele vai desvalorizar. Se ele jogar e falhar, ele desvaloriza mais ainda. A melhor coisa que pode acontecer para ele é virar titular do esporte. E aí, se sair, saiu, velho. Exatamente. Aí o esporte vai atrás da reposição, mas nesse caso eu tô falando para o goleiro. No caso do goleiro, a pior coisa para ele, nesse momento. Eu não sei qual foi o prazo que Ítalo deu a ele, tá? Ítalo não foi direto aí no ponto, falou do ultimato, falou de um prazo, mas não detalhou que prazo seria
esse está relacionado a Thiago Couto. Mas é um problema e para mim é uma das conduções erradas, né, que foram feitas até aqui. Porque se perdeu tempo. Eu acho que, no caso de Thiago Couto, já deveria ter sido chamado para treinar com o elenco desde o começo. Se o Vitória levasse, porque é um goleiro, Cássio. O goleiro não tem nem essa história de você dizer: "Ah, tá trabalhando taticamente, Roger tá contando taticamente com ele e vai perder". É um goleiro, pô. Tá? O goleiro é para mantê-lo em forma, é para deixar ele no mesmo nível que House está, por exemplo. E imagino que Thiago Couto, que começou a treinar muito depois, não esteja. E detalhe, o Sport ainda parece excessivamente cuidadoso a a ideia de realmente colocá-lo em campo, tá. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre outro excesso de cuidado que talvez o Sport esteja tendo. Mas vamos avançar aqui no programa, Cássio, que a gente traz a lista de quem chegou efetivamente, quem está assistindo regularmente nosso mercado, nosso programa sobre as movimentações de chegada e saída de jogadores, sabe que não tem nenhuma novidade na tela dos anunciados, tá? São os jogadores que a gente já trouxe no último programa. Marlon, que apareceu no Bini, já pode jogar. Davi Gabriel, Zé Gabriel, Raus e Maxi Alves, tá? Todos, inclusive, devem ir ser relacionados para o jogo de estreia da equipe profissional do esporte no Pernambucano. Nos acertados teve uma novidade, Cássio. Um jogador mudou de status. Os acertados do programa da segunda-feira, do programa que abre a semana, eram Iago Felipe e Carlos de Pena. Tá? Iago Felipe já está trabalhando no esporte. Depena previsto para sábado. E Marcelo Benevenuto, de acordo com matéria de Camila Souza, do GE, chega nessa quarta-feira ao Recife, tá? Se apresenta ao Ou esporte, seja, conseguiu a conseguiu liberação. sua liberação junto ao Fortaleza. A gente já tinha comentado, é um jogador que chega, né, e tem um espaço ali para ele, já que o Sport tem dois zagueiros no time nesse momento. O Sport tem Aju e Ramon, sem contar com os garotos, né? Claro. Vitor Gabriel não, Felipe Gabriel. Felipe Gabriel. Vitor Gabriel é o que o Inter pagou Não, tá pagando. parceladamente aí pela compra, tá? Mas o Sport até manteve pelo menos um percentual dele. E aí, Cássio, eh, os jogadores que estão negociando, tá? Yuri Castilho, Cleison, a gente já tinha comentado, Elton Leite, que é uma informação de Fortaleza, eu sempre bato nesse ponto, não temos E uma mais um dia e ainda não apareceu, né, que é nenhuma novidade quanto a isso pelo Recife. Pablo Juan, jogador que a gente trouxe ontem, e aqui, repórter João Vitor da Rádio Jornal cita Biel Fonseca, Cássio, tá? Um jovem jogador, um jovem meia do Brusque, já fez 4 jogos nessa temporada, tá? Tem um gol e uma assistência, inclusive, no Campeonato Catarinense. É titular absoluto do Brusque desde a Série C do ano passado, fez 25 jogos, desculpa, 35 jogos do Brusque em 2025, e seria um jogador que o Sport tá já em fase de pra disputar vaga com quem no time, se seria ali para o meio de campo, Cássio. Hoje só tem Max, né, só tem um jogador. O Depena vai chegar, Max também joga mais aberto do que pelo meio, então seria me parece, Cássio, da lógica de oportunidade de mercado. Um certo. jogador jovem do Brusque que Roger acompanhou por ter disputado a Série C, né, na última temporada. Jogou 2024 no Paysandu, e atuou 21 partidas. É um jogador muito jovem, como eu falei. Está sendo monitorado. Eu acho que aqui é fase do esporte acompanhar. Existe, existem especulações, Cássio, em torno do esporte, de jogadores que estão no Campeonato Paulista, tá? Porque a gente bate nessa tecla. E sei que vocês prestam atenção, mas nem todo mundo está tão atento do que é o calendário dessa temporada, tá? A gente está no meio da semana da quarta rodada do Campeonato Paulista, quinta rodada já do Catarinense, para você ter ideia. Tem mais 4 jogos em São Paulo, tá? O Brusque deve classificar no Catarinense, mas em São Paulo tem 4 jogos. Daqui a 4 jogos, o mercado já tem uma nova leva de jogadores do interior de São E tem Paulo que ser que uma vão ser nova liberados. e é uma leva com um escoamento muito rápido, devido ao A prazo janela fecha devido para a Série A ao e fechamento da B, janela. tá? Dia 3 de março, lembrando que para a Série C, a janela não existe janela, na verdade, né. Então, tem essa movimentação de jogadores dos estaduais,
Não seria para agora, tá, ele tá trabalhando como titular do Brusque, já fez até gol, essa foto, inclusive, é da comemoração de um gol de Biel Fonseca pelo Brusque, tá. Mas aí, Cássio, é os jogadores que Roger tá indicando ali para formar o elenco, tá, para ser opção. Fundo, Fundo, talvez até é é é mas é muito pouco ainda. é muito pouco. Esse aqui não é dessa linha que a gente trouxe no Não, tema do não é programa de de ontem, mudança de perfil, mudança de não. perfil, aqui não, tá. Ele não integra essa, nem o próprio Pablo Juan, que tem um perfil e um número de gols muito interessante no ano passado, jogando com o próprio Roger, tá. É bem interessante, Pablo Juan. Biel, eu acho que pode ser interessante também, porque faz parte, tá. Faz parte, cara, de um time que cai pra Série B, você busca, eh, jogadores que podem lhe dar a capacidade de ser um dos favoritos ao acesso, mas você também busca destaques da Série C. Faz parte. Biel é, de certa forma, um destaque da Série C. O Brusque disputou o quadrangular, né? Você tem memória melhor que Sim, eu, né? Disputou. Náutico, Brusque, Isso. Guarani e Ponte, né? Guarani e Foi Ponte. o grupo do Náutico. O jogo do Náutico o jogo do acesso é contra o É, Brusque. exatamente, né? O gol PS, dessa nada, vez tinha cobrador. tinha cobrador. Atos adora essa frase. E Atos, inclusive, passou um dia extremamente preocupado com o esporte. Ele deve saber coisas que a gente não sabe ainda. Passou o dia hoje preocupado, desqualificando reforço por reforço. Hum, E o bom foi o seguinte, ele falou: "Tem um tipo de reforço que eu acho que é um perigo e não se deve trazer, que é um jogador que está numa curva de decadência". pô, Série B, porra. Isso é Horas depois à noite, Robson, numa acentuada curva de decadência na carreira, fez um hat-trick do Novo Horizontino, do 4-0 sobre já o já tinha Palmeiras, metido gol na rodada passada, né. já. E é um jogador do perfil decadência avec élégance, né. Cássio, atualização do elenco do esporte, mas aqui a gente vai mostrar algo diferente hoje. Vamos escalar o time, o possível time que vai a campo na quarta-feira, tá? Raus, Matheus Alexandre, Aju Ramon, Filipinho, tá? Pedro Martins ou Dedé, Acho mais pra Pedro, né. também acho. Zé Gabriel e Max. Aí aqui cabem duas observações. Luciano, o fator Luciano parece que já era, né? Será? Ó, nem pro primeiro jogo ele vai, já perdeu espaço possivelmente para um Dedé que vem do sub-20, então Luciano, ele dificilmente deve seguir no esporte, tá? Dificilmente, acho que quando chegarem mais reforços para o setor, o esporte deve tentar uma negociação com ele. E várias notícias foram publicadas sobre uma preservação do esporte quanto a Zé Lucas, que também sequer disputou aquele jogo treino contra o Botafogo e já tem alguns dias daquela partida, né, Cássio? Já fazem ali uma semana e um pouquinho, na verdade. Eu, às vezes, conversando, eu sinto que parece haver uma resistência de se contar com o Zé Lucas no esporte. E eu acho que isso precisa ser enfrentado, tá? Não existe medo de escalar Zé Lucas, não. Não há como colocá-lo numa redoma de vidro. Isso só vai tirar ritmo de jogo, tirar dinâmica do jogador e até capacidade física dele. Eu acho que tem que ter muito cuidado nessa desse desespero que o esporte tem de fazer dinheiro com o Zé Lucas, para não administrar de forma completamente errada. Não sei qual é o temor do esporte de colocar Zé Lucas em um time que pode naufragar, se o medo é dele jogar mal, se o medo é, é de Assim, machucar, eu acho que essa dúvida ela vai até sábado. que Po foi quando dito que ele jogaria, é, né? e é o próximo jogo, né, Sport Vitória na Ilha Mas eu já vi uma matériazinha dizendo que estaria trabalhando ele para o clássico. Isso não existe, pô. contra o Santa Cruz. É, não existe. Tem que colocar para Não, jogar, não, pô. aí eu acho que não faz muito sentido, Fred. Porque se ele joga sábado, significa, ó, estava ali no limite, essa preservação, ele não vai valorizar se jogar, tá. E a gente até tinha debatido isso aqui, no pernambucano, de uma forma geral, é a maior chance para qualquer jogador valorizar, pô. Ele surgiu como? Não, mas antes que o cara, mas para deixar bem claro o que eu tô dizendo, pelo nível técnico mais baixo aí do cara deitar, Claro, então exatamente. assim, realmente não. Paciência nos enganou?
Só, se jogar desse jeito, sai na segunda janela. É aquela, na estreia desse, ó, se jogar desse jeito aí de jogo, meu amigo, segunda janela volta pra Europa. Tá. E aí, essa é a composição do meio-campo, tá, Cássio? E na frente, Barleta, Gustavo Maia ganhando a posição para o Marlon, né? O Marlon Diego chegou, e Coutinho como centroavante. É isso, Cássio? É o que tem de melhor no momento? É, né? Maia, Coutinho e Barleta. Maia, Coutinho e Barleta, Marlon no banco. É. O meu campo, a criação desse meu campo. Possivelmente, né? Pedro, Zé e Max. Então, mas eu digo na criação, tipo, vai ser com o Max. Seria Max essa. Max. Não tendo reserva, né? O Depena tá amarelo, mas não é pra. Depena só chega sábado. É. Eu tô na expectativa do meu menino. É. Filipinho é um bom Não, mas, retorno, mas né? esse a gente sabe que produz alguma coisa. Esse cidadão É. aqui desse lado direito aqui, ele realmente vai. Lembrando que Max é um meia que jogou muito pela esquerda, tá? Na última Ou temporada. seja, é o, Então, é o Lucas Lima pode ter. do mundo Talvez, com mais jogadores chegando, ele passe a ser uma opção pela É, mas esquerda. como tá chegando lento, ele vai ser meio por enquanto, né? E eu vou dar aqui um recado importante para quem assistiu até aqui. Se você estiver vendo o programa completo e só quiser saber do esporte, siga em frente, porque a gente vai entrar no Fortaleza e o Fortaleza está diretamente envolvido com o esporte nessa atualização do mercado. Se você estiver vendo apenas um corte desse programa, vá no feed e procure o recorte do Fortaleza, que a gente vai começar agora, tá? Cássio, o Fortaleza a gente abre pelas saídas, tá? Assim como a gente abriu com o esporte pela rescisão de Lucas Lima, pelo empréstimo de Atencio, do Fortaleza foi o tema do programa da segunda-feira, que abriu a semana, e volta a ser o tema aqui. O destaque é para o fim da era Juan Martín Lucero. Foi um grande atacante do Fortaleza, teve ótimos momentos, tá? Ainda que uma reta final bem frustrante. E foi anunciado no Universidade do Chile, tá? Detalhe, Cássio. Anunciado como um jogador que chegou livre. Rescisão contratual, Fortaleza fez a negociação para abrir mão, né, para poder não ter o peso dos salários Tá sendo uma que tem pela característica. frente, né, um comprometimento grande salarial que o Fortaleza tem com parte do seu elenco. Então, Lucero é mais um que sai, abre aspas, de graça. Tá sendo uma característica marcante, assim, dos últimos dias do Fortaleza, dos ativos que o Fortaleza tinha. Breno Lopes à parte, assim, são acordos que, assim, é muito parecido. Se o cara tá vendo aqui o corte do Fortaleza, ele tá falando do Sport, seria uma conta muito cara do Sport com o Lucas Lima, que ainda tem com o Sérgio Oliveira. O Fortaleza tem jogadores com esse perfil, mas possivelmente mais caras ainda. A questão é que talvez o Fortaleza, nesse momento, também tem mais lastro para aguentar. A situação não é muito fácil, né? A gente já falou em outros vídeos, mas não do jeito que o Leão pernambucano. Mas o Leão cearense está na mesma. Assim, como são parecidos. Assim, ó, o Fortaleza passou muito tempo sendo nas redes sociais quando anunciava o jogador. O Fortaleza anuncia aquisição. Agora anuncia rescisão, anuncia Isso. E saída. detalhamento zero, Não, inclusive, né? zero. 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 Desde que Zero. virou SAF, mesmo sem investimento, o modelo do Fortaleza é uma SAF, é o modelo de divulgação, passou a ser de uma SAF como se fosse do Grupo City, bem, bem fechada. Mas é aquela coisa, Fred, é um pouco do que no que a gente fez do vídeo dos sócios. Quando não divulga, é porque o negócio não é tão bom assim. Se o esporte. Vamos dar o exemplo do Lucas Lima. Parcelou em 24 vezes a partir de julho. Se o esporte fosse anunciar, o esporte anuncia a rescisão com o Lucas Lima e tem que pagar tudo em abril. Eu acho que o esporte também não teria dito, não, tá? No caso do Fortaleza, assim, é um pouco de percepção apenas, tá, galera? Assim, tem um pouco da mudança de safra, dessa mudança de leitura, mas um pouco daquela que qualquer clube tem e quando não é muito bom, não divulga. Sim. Assim, A sensação é essa. se tivesse sido um grande, ó, reincidiu, mas ó, galera, foi muito melhor. Vejam tanto, eu acho que teria uma nota sobre isso. Isso.
Porque livrar-se Ninguém nunca mais cai naquela conversa de cláusula de confidencialidade, que geralmente só tem de um lado, é, os dirigentes até pararam ou pelo e menos os mais experientes pararam de usar isso aí. e dentro do Fortaleza, Cássio, também parece que a partir de agora todo mundo vai entender o que é cair para a 2ª divisão. Porque todo o discurso que Marcelo Paes vendeu de que se o Fortaleza caísse, faria o estalar de dedos, levantaria a mão e conseguiria vender ativos que deixariam o clube protegido financeiramente numa temporada de Série B, isso aqui não existe, tá, Cássio? Dessa lista inteira, tá, que o Fortaleza já liberou, aqui só tem jogadores que tinham contrato com o Fortaleza. Dessa lista inteira, apenas Breno Lopes deixou dinheiro nos cofres do clube, 7,5 milhões. Ele foi vendido por 15 milhões e o Fortaleza tinha 50%. Nessa terça-feira, 20 de janeiro, além do anúncio oficial de Lucero pela Universidade do Chile, o Fortaleza também postou, Cássio, a rescisão de Martínez, tá? Meia, que comprou por 8 milhões do América Mineiro. Lucero foi aquele, assim, Gastou muito dinheiro, não, Lucero, que na porque verdade foi teve. um rolo, aí foi quer dizer, 10 milhões, depois foi inocentado, isso foi um rolo danado. Mas precisou pagar 2 vezes, né, Isso. então assim, se gastou muito dinheiro com o Lucero, tá, e Martinez que pagou 8 milhões, a rescisão também saiu dos mesmos moldes, Martinez está indo para o Vitória. Estava circulando, Cássio, uma lista, semana passada, que o Fortaleza já liberou, ou está prestes a liberar, já contando com o Lucero, com o Martinez, 65 milhões de reais. Foi esse o valor que circulava? Era 74 Não, isso é o que o Fortaleza espera realizar. Eu tô falando de abrir. de jogadores que o Fortaleza pagou e Ah, está eu não entregando tenho de esse dado. graça. Eu cheguei a ver essa lista circulando, eu vou procurar o valor, tá? Mas Martínez está indo pro Vitória, tá? E também foi noticiado pelo GE do Recife que Benevenuto já vem pro Recife, ou seja, mais um jogador que rescindiu e que saiu de graça, mas esse aí tá totalmente dentro da lógica de sair de graça, tá? Da parte em preto, aqui da nossa tela, a gente tem jogadores que ainda não têm a sua saída selada, o seu destino selado, mas vão deixar o clube, tá? Carpini já nem trabalha com eles, já nem conta com eles. A próxima saída que deve ser oficializada nos próximos dias é a de Herrera, tá? Jogador que está sendo vendido para o Red Bull Bragantino em torno de 20 milhões de reais, tá? Fortaleza detém os direitos federativos de Herrera, mas há um imbróglio aí do tipo de negociação. A gente, todo o programa explica isso. Fortaleza apenas paga os juros, tem um grupo de investidores por trás, então a gente não faz ideia de quanto vai ficar no Fortaleza efetivamente com essa venda de Herrera, tá? Zé Wellison vai ser mais um que vai sair de graça e o provável destino deve ser o Remo. Zé Wellison, que no ano passado chegou a ter uma oferta do Sport de, não, na verdade, de 5 milhões 5 milhões. de reais. Mas a gente até brincou aqui, isso teria sido ruim para todo mundo. Teria sido ruim para o Fortaleza, para o Sport e para o próprio Zé Wellison. E Elton Leite, tá? Seria mais um aí esperando negociação. Naquela lista de baixo, o Felipe Jonathan tá na justiça, Diogo Barbosa, o Everson e Davidson, que talvez agora se torne, depois da saída de Lucero, né, de toda essa limpeza de elenco que o Fortaleza fez, talvez Davidson se torne aí o maior problema para que Pedro Martins, né, o CEO do clube, resolva nos próximos dias, tá? A gente avança para a tela de quem já foi contratado, de quem já foi anunciado e dos jogadores que estão acertados, Rian e Luan Freitas, não há novidade nessa lista. Agora, a próxima tela que a gente vai trazer, eu acho que, se vocês não nos conhecem, a gente grava nossos programas do Recife. Tá? Então a gente tem um acompanhamento, digamos, um tanto quanto próximo do esporte, Cássio. E essa tela aqui, das atuais especulações do Fortaleza, causam um olhar um tanto quanto torto, admirado, do lado de cá da moeda, tá? São jogadores de níveis diferentes, especulações diferentes, e eu vou trazer aqui um pouco do que se sabe daqui e da visão que se tem daqui, tá? O nome de Barleta voltou a circular. Já vinha sendo apontado algumas vezes como um jogador que interessou
ao Fortaleza. Agora, eu vou bater numa tecla, Cássio, que às vezes a especulação começa aqui, vai para lá, vem de cá. O primeiro perfil que postou sobre Barleta no Fortaleza é um perfil fake aqui do Recife, que era um perfil de um torcedor do Náutico, ele transformou num falso perfil de informações do esporte e jogou essa de Barleta. Não sei se coincidentemente ou não, se ramificou ou não, passou a ecoar em programas relacionados ao clube, em canais relacionados ao clube, nas redes sociais, um eventual interesse do Fortaleza por Barleta. Em conversas que eu tive com rápidas, né, com pessoas ligadas ao clube, disseram que Barleta teria sido oferecido no começo do ano. Mas é importante atualizar, Cássio, que Barleta aceitou a readequação salarial com o esporte, tem contrato com o esporte, é um ativo do clube, tá? É um jogador que está com salários em dia, ou seja, não tem como ir para a justiça. Né? Barleta já está totalmente equalizado. Desde o do 25 também? Está equalizado, ele já aceitou Aceitou os termos os de. termos. Quando o esporte está negociando, os jogadores estão ficando, o esporte está equalizando a situação de todos, até porque eles interessam. Barleta está escalado como titular da estreia dos profissionais do esporte no Pernambucano. Eu não estou dizendo que isso significa que ele não vai sair, não. E o esporte anda bem, assim como Fortaleza, anda bem desapegado a quem estava em 2025 no clube. Então, eu acho que deixando a compensação financeira, oferecendo jogadores, qualquer coisa do tipo, pode haver uma negociação com o Barleta. Eu não acho que é um cara inegociável, não. E fez um 2025 muito abaixo do esperado, mas muito abaixo mesmo do esperado. A ponto de que na reta final, e a gente até achou errado, sequer jogava. Né? César Lucena colocava Léo Pereira, que era do CRB, Mas vamos voltar para essa você não. é, 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 aqui, tá? Então, Barleta passou a ser um nome vinculado ao Fortaleza. Mateuzinho, que a gente já trouxe em vários programas, o balão que o Fortaleza estaria levando. Eu vi um vídeo hoje de Saulo, né, do antigo Glória e Tradição, e ele falou que há uma possibilidade, Cássio, de ter balão do balão dessa negociação, porque Mateuzinho está em Fortaleza já há alguns dias e não se apresentou ao Ceará, não está treinando o Ceará. Saulo falou isso no vídeo dele, mas a gente ontem explicou a parte disso. Mateuzinho acionou o esporte da justiça. Mateuzinho não recebeu a vitória judicial. Pelo menos até, Tá? até Até a aqui. gravação desse vídeo, não tinha tido nenhum parecer, nem positivo nem negativo, pelo menos não, que tenha se tornado público. Tá? Pode ser que ele tenha, o advogado tenha, a gente não saiba. Mas ele ainda está no imbróglio judicial. E aí, os clubes não vai pegar para colocar para treinar um cara que pertence a outro clube. Pelo menos oficialmente ainda tem um mínimo ali E ela, né? de elo. Nem que pertence, porque na verdade ele pertence ao Santa Clara. Ele tem contrato com o esporte até o meio do ano, tá? Mas obviamente não há nenhuma dificuldade, porque já que ele botou na justiça, se ele quiser a rescisão, o esporte vai fazer a rescisão na hora com ele. E aí Saulo citou que ele poderia voltar pro, pro raio ali do Fortaleza. Ok, ótimo jogador. Ótimo jogador. Dos que estão aqui na tela é o que eu mais valorizo, inclusive, mais do que Barleta. Agora, os outros dois nomes que surgiram, Luan Cândido, lateral esquerdo. Ok, bom jogador, tinha uma valorização do mercado e desvalorizou muito nos últimos anos por comportamento, postura, tá? E a gente viu um pouco disso dele no esporte. Chegou jogando muito bem e depois a âncora que Cássio já citou aqui no programa puxou para baixo e virou. Perdeu posição, Karius voltou a ser Largou. titular, né? Virou. Foi jogar de zagueiro, peso pesado ali no elenco, inclusive engordou, perdeu velocidade. Mas é um jogador de um nível bom. Pertence ao Red Bull Bragantino e poderia ser um contrapeso daquela negociação de Herrera. Agora, Cássio, Aderlan já Aí chegou alguém pode falar, cansado só do os caras esporte, né? jogaram na Série A, será que na Série B. Olha, Luan Cândido é o que o Fred falou, mas Aderlan eu acho que ele foi mal na largada. Tipo, o Luan Cândido, assim, em algum momento, ó, pô, Aderlan já chegou assim num nível de, ó, não deve ajudar muito. Ah, já a estreia dele, aquele pênalti que ele. Não, ali Não, não lembro, Cássio. Aderlan é um lateral nota 5. no esporte foi.
não foi Eu Carneiro acho Leão nota não, 5, nota 5. foi Carneiro Leão não. Agora, tá numa fase física Então, mas isso faz desgastada da e isso não carreira. conta não é? A Pra ponto de, nota? veja Pra só, mim conta, o pô. Sport teve 3 laterais no ano, tá. O Sport teve Aderlan, foi o último a chegar. O Sport teve Hereda e Matheus Alexandre, que é um alvo da torcida, porque o Sport gastou muito dinheiro por Matheus Alexandre. Se eu tivesse que escolher um pra sair dos 3, eu escolhia Aderlan. Não sei qual a tua visão, cara. Se dissesse assim, ó, o Sport pode escolher qualquer um dos 3 pra sair do clube. Hereda, Matheus Alexandre e Aderlan. Pra mim, o pior foi Aderlan. É o que eu vejo menos potencial de entregar alguma coisa em 2026. Hereda voltou pro CRB, Matheus Alexandre não tem como sair do Sport, tá? E Aderlan está sendo especulado no Fortaleza. E aqui, tá? Para além de não considerar bons reforços para Fortaleza, eu acho que Luan Cândido é no limite ali, tá? Eu me sinto, Cássio, é, meio que na obrigação de fazer uma junção de pontos aí, de fazer um elo. No imbróglio relacionado a Mateuzinho, surgiu a notícia, e eu cheguei a falar aqui no programa e tratei o assunto ontem de novo, que a eventual proximidade de Pedro Martins com Paulo André, que está também relacionado com Ambrogini e Gasparini, os executivos do esporte de 2025, e que por isso teria tido uma restrição do Santa Clara, e o dono do Santa Clara garantiu que não existia isso, tá? E eu fiz essa atualização ontem, ainda que mais uma vez, hoje, o próprio Saulo falou que essa história tem mais ou menos um fundo de verdade da apuração que ele fez. De toda forma, o próprio proprietário, presidente, dono do Santa Clara, trabalhou com Pedro Martins no Cruzeiro, onde estava Paulo André, onde estava esse cenário. E aqui eu preciso fazer uma junção de pontos, tá? É uma ilação? Não, é uma junção de pontos. O que é que tem em comum, Cássio? Luan Cândido, Aderlan e Mateuzinho. Jogadores que chegaram para o esporte no meio de 2025. Justamente quando esse grupo, liderado por Paulo André, que era o consultor do esporte, chegou no clube. Tá? Luan Cândido, Aderlan e Mateuzinho faziam parte, foram o pacote do esporte no meio da temporada. E aí, quando a gente vê o mesmo pacote sendo direcionado, talvez só especulado, sendo direcionado de novo enquanto pacote para um clube, Barleta não, tá? Barleta está no esporte já há 2 anos. Seria talvez seja errado a gente fazer essa coisa. Não acho não, eu acho que cabe a gente dizer, ó, chegaram no meio do ano, Veja, o nome disso é contexto, aí você fala, você liga, perfeito. você fala: "Olha, esses diretores trouxeram esses jogadores, depois, de uma pessoa que é ligada a esses diretores, está relacionada a uma outra pessoa do outro clube, e esses jogadores aparecem no outro clube assim". É o mínimo que a gente pode fazer, tá? É, e basta alguém dizer: "Não, não tem nada a ver, os caras viajaram". Pronto, É. e aí segue o jogo, mas assim, mas simplesmente você olhar algumas E pontas que se fingir entre que e não tem fingir que não estão elo, ali, que não tem ela, não existe. então fica aí essa ponderação, até porque, Cássio, Sobretudo, ao torcedor do Fortaleza, porque se tiver o Hélio, é pra ficar preocupado. e sobretudo porque foram mal, pô. Então, Foram de mal a muito mal no final das contas. Porque você procurar virtudes em Luan Cândido, você vai estar procurando 2 jogos, 3 jogos. Depois é um terror, tá? E Aderlan também. Então, se tivesse indo bem, é diferente. Cuidado, é bom prestar atenção em Kevson, né? Se Kevson aparecer lá, me bateu uma dúvida agora. Tá onde fazendo está Kevson, né? exatamente. Tá fazendo o quê? É um cenário aí que é bom ter atenção aí, o torcedor do Fortaleza, tá? Mas é isso. Estão dizendo que tá no esporte. Não é possível. Aqui a atualização, tá, do elenco do Fortaleza, que vai finalmente sendo reduzido, tá? Os jogadores que a gente coloca o nome apagando é porque estão próximos aí da saída do clube, tá? E é um cenário sem maiores atualizações, a gente apenas deletou
Benevenuto, a gente apenas deletou Lucero e Martinez, tá? Então, a única atualização aí foi o delete. E nos próximos dias a gente vai deletar Diogo Barbosa, a gente vai deletar o Everson, vai deletar Herrera, Zé Wellison. Goleiros precisam ser deletados, o time tem 5 goleiros, tá? Vamos acompanhar aí a atualização desse elenco do Fortaleza em constante transformação. Me parece, Cássio, agora está ali no meio do caminho entre saídas e chegadas, tá? A gente falou muito das chegadas no programa de ontem, inclusive a thumb do programa trata do novo Fortaleza começando a aparecer, tá? Hoje tem vitória, Cássio, na nossa atualização de mercado, com 2 novidades, tá? Natan Mendes, lateral direito contratado pelo Vitória, já anunciado, e que me chamou muito a atenção essa contratação de Natan Mendes, por um motivo, tá? Natan Mendes pertence ao Red Bull Bragantino, fez 21 partidas ano passado pelo Red Bull, Cássio. Jogou em 2024 também, 43 jogos pelo Red Bull. Um jogador que cabe perfeitamente, faz todo sentido essa contratação. O que para mim deixa um certo questionamento é porque já tinha trazido o Mateuzinho, do Cuiabá, e tem no elenco o Claudinho, que foi um dos principais investimentos da temporada 2025, quando pagou 5 milhões dele para tirá-lo do Criciúma, tá? São 3 laterais direitos em bom nível no Vitória. Me chamou a atenção e para mim sinaliza que Claudinho vai ser colocado na prateleira de negociação. Você vai ficar Ou com 3 laterais. algum deles tem uma dupla função, porque também pode ser uma questão de elenco de você É, preencher um outro espaço. conversando com o Vitor Vilar, né, que é nosso setorista, nosso analista aqui do Vitória, ele acha que o caminho é a negociação de, de Claudinho. Eu até já avisei que eu tô na fila, tá? Ítalo, que esteve no Vitória, até deu uma entrevista nessa coletiva de Ítalo do Sport, dizendo que tem uma ótima relação do Vitória, tá conversando diariamente com o Vitória, tá? Claudinho é um ótimo nome, tá? Eu acho até melhor do que Mateuzinho. O próprio Claudinho, o retrospecto de Claudinho é um retrospecto mais interessante do que o do Mateuzinho. Natan Mendes é um jogador que tem um histórico de ser utilizado pelo Red Bull interessante, tá? E aí a gente acaba considerando que talvez tenha chegado aí para ser o dono da posição, tá? Só para dar esse histórico com mais detalhe, Cássio, ele fez 19 jogos do Brasileiro, tá? Sendo 12 como titular pelo Red Bull Bragantino. Não era o titular absoluto da posição, se fosse, não estaria sendo negociado com o Vitória. Mas, para além do anúncio oficial de Natan, teve a rescisão de Martínez com o Fortaleza. E aí, tudo se encaixa, tá? Já é esperado a partir de agora a apresentação oficial, o anúncio oficial desse novo meia, tá? Do Vitória. E aí, Cássio, é aquele caso de um jogador que, quando estava no América Mineiro, estava destruindo, jogando demais. O Fortaleza foi lá, colocou 8 milhões de reais, trouxe o jogador e teve um 2025 muito abaixo do esperado. Mas tem peso para chegar e recuperar, juntar os pontos, né, em relação à sua própria carreira, de quando foi um jogador que chamou até a atenção do Brasil naquele comecinho de ano no América Mineiro, Cássio. Fred, o valor que o Fortaleza pagou em Martins, ele é muito acima do que o Vitória tinha praticado no ano passado, né. O Vitória estava com um teto de 5 milhões de reais, Fortaleza, pagou 8 milhões e detalhe, assim, o cara 8 milhões pra assim, Fred falou, mas só pra deixar de graça, o Fortaleza pagou 8 milhões o dia desse, o cara tá saindo de graça, assim, é uma loucura. Mas enfim, imagine que alguém botou o lápis na ponta do lápis e disse: "Ó, é melhor". Se não tá conseguindo vender, tem muita detalhe, e pra estar fazendo isso, é porque o bolo já estava gigantesco de passivo, porque você repasse, pelo menos recupera o que você investiu.
Sobre o Vitória, e agora falando desses 8 milhões, ele não tá valendo 8 milhões nesse momento, mas o Vitória também já subiu seu sarrafo, se fosse o caso, tá? Sim. Quando foi com o Baralhos, quando foi com o Eric. Então, assim, o próprio Vitória já estava acima nesse Já momento. rompeu o teto dos Já 5 milhões, rompeu. né? A questão é que talvez ele rompeu o teto, mas não vai precisar, provavelmente não vai precisar. Dentro dessa lógica, ele não paga, o Vitória não paga a rescisão de direitos econômicos, mas possivelmente vai pagar uma luva enorme para o jogador, já que ele tá, em tese, é um jogador Sim, livre no mercado. E pro elenco do Vitória, caramba, Fred, assim, eu acho pode ajudar demais, tá? também acho. Ainda que seja oposição, que o Não Vitória. tem isso na primeira divisão, Mas não tem isso não. Na você primeira vai divisão não tem isso não, meu reencaixando, eu irmão. Assim, também acho. Sim. ainda que você tenha outro meu irmão, aí o cara sai, a gente Porque falou não é a lateral direita, que 3 na lateral direita não existem, mas 3 meias existem. aí a gente falou, né, que era, a gente falou, mas não é nesse programa não, tá, galera? Porque antes desse a gente fez a gente O fez videoguia o da Série videoguia A. da Série A, é porque a gente tá aqui na sequência, então a gente falou quando estava gravando ali sobre a janela, e a gente bateu, se você não tiver visto, esse programa deve estar no ar também, a gente falou da questão da janela, que até a pausa da Copa do Mundo, que serão 52 dias, são 18 rodadas. E a gente meio que. Ou seja, 20 na volta. Que são 2 campeonatos. Então, assim, quem garante que o Vitória não sofra no mercado? Tipo, perde uma peça, um outro cara se machuca, aí vai ter que correr no mercado para jogar, entre aspas, esse segundo campeonato da pós da. Então, assim, na primeira divisão, na hora que você vai fazer. É só, meu irmão. É um exemplo bem bizarro, mas o Flamengo, assim, tem hora que os caras vão contratando e o time reserva, assim, tá chegando no nível que o time reserva pode ser campeão brasileiro, pô, daqui Sim. em breve. O Campeonato Brasileiro tá evoluindo para isso. O Vitória não pode ser um time do 1 ao 11. Se nesse momento ele arrumou, eu não sobretudo da posição de meio campo, tá? Eu não pensaria assim, já tem dois. Seu meu irmão, pode trazer, velho, porque daqui a pouco tem nenhum. Veja, ele é o quinto que chega pro meio de campo. Não faz uma função. Veja, Mas, nesse meio campo, nem todos eles fazem só isso, mas, pô. Cássio, eu quero dizer, ele é o quinto, mas na verdade são três. Por quê? Felipe Cardoso tá jogando com o time De de Chagas, Chagas, tá? Quem tiver asterisco nessa lista desse campeão do Vitória, é o tá do jogando Baiano, tipo né? do time do Baiano. Que detalhe, acabou, tá? E pro próximo jogo é o Bavi. Foi anunciado, não. Nessa Nessa quarta-feira, rodada, depois de 3 empates, Jair Ventura vai assumir e vai pro jogo contra o Juazeirense eu acho com que o elenco talvez principal. para ter cancha pro Bavi, porque o Bahia vai estar usando peças, né? E uma certa preocupação de classificação, tá? Detalhe, Não, veja, é a mesma lógica. Vitória e O Flamengo. Vitória tem que jogar com o time principal, porque depois ele vai estrear no Bavi, depois é o Brasileiro. Assim, tem que ter um Isso, teste de um jogo, até para jogar um pouco mais relaxado também, né? isso. Mas o planejamento não era. O planejamento era Ah, mais uma partida, pelo nessa menos, com o conversinha, o Rodrigo Flamengo fez um Chagas. ponto de 9 e vai jogar com o titular Vai contra o jogar Vasco. titular com o E Vasco. o Vitória e planejamento Flamengo era jogar com sub-20 contra o Vasco. e contra o Fluminense, tá? Mas tanto Vitória quanto. Eu acho que não foi um ponto, não. Eu acho que a turma olhou e disse: ó, os clássicos sub-20, o que acontece, o outro lado do time principal. Eu acho que a turma, meu irmão, foi. Na humildade, a turma disse: não espalha não, mas dá uma olhada nisso aqui. E aí, Cássio? Rubem Rodrigues chegou no meio do ano passado, não mostrou a que veio. Agora, Cantala Pedra e Mateuzinho, sim. Tá? Então, Martinez chega aqui, porém, como a gente já falou, o Vitória joga 3-1 na primeira divisão, meu irmão. e Tá. podendo jogar abertos, 3 jogadores aí, tá? Mexem nas suas composições, tá? Então, chega e acrescenta para esse time do Vitória, que muitas vezes, Cássio, joga com Ronald, eh, Baralhas, porque utiliza 3 zagueiros. O Vitória tem muitos zagueiros no elenco, mantém ali 5 zagueiros, de bom nível, e trouxe o Richelli, que foi uma invenção aqui no 45 minutos, na indicação de Cauê, que a gente ainda nem tem certeza se esse jogador existe na Ele realidade foi ou não, tá? contratado, foi. Tá lá, tô brincando, né, o jogador óbvio, porque Não, só pra dizer, mas foi contratado. porque quando o Cauê É, indicou na sua lista, ninguém nunca tinha escutado falar. e só pra quem não entendeu, a lista que eu tem 300 nomes, pô. Aí tem hora que ele diz: meu irmão, tem hora que o cara tá cansado. Tu começou a inventar, pô, assim. E esse que era parecido, que ele começou a dizer nome de jogador parecido com jogadores que a gente conhecia. Aí tem o Richelli, que foi do Sport. Não, Richelli pô, você tá inventando, Cauê. Aí, pô, acabou a tua criatividade, tá? Mas, Cauê tinha tratado como um zagueiro bem interessante e o Vitória acreditou nele. Fábio Bota disse a Vitor Vilar que assiste todos os programas sobre Vitória que a gente faz. Então, ele assistiu a lista, anotou o nome e disse: ó, traz esse aqui, que Cauê me convenceu, tá?
Kiko Saveiro, Cássio, também é do elenco de Chagas. Lucas Braga, sempre que o nomezinho aparecer aqui apagando, é porque o clube não conta com ele pra temporada. E aqui há um buraco enorme, porque não é possível que Osvaldo, mais uma vez, todo ano diz: "É o último ano de E Osvaldo". a gente meio que duvida e ele E tá renovado e vai ficando, e já é titular e joga o clássico e vai ficando, e o Osvaldo vai seguindo, tá. O Vitória precisa muito de qualificação, tá, no ataque. Tem Fabri e Eric de um lado, tá. Ok, Renzo Lopes e Kaiser na frente. Então aqui, Cássio, é que a gente começa a imaginar que Cantalapiedra, que Mateuzinho, que Martinez vai ter que ajudar. Vão ter que começar a jogar pela esquerda, porque ou pela direita, inverte Eric. Possibilidades, existem para o Vitória tentar qualificar melhor esse setor ofensivo, porque eu vejo aqui uma lacuna técnica muito grande nas pontas, tá. No mais, eu acho que o time segue a base e quarta-feira da próxima semana estreia na Série A contra o Remo, dentro de casa, a obrigação de vitória. isso, mas essa pressão não é só essa, a pressão já vem a partir de um cenário do Campeonato Baiano e tendo o Bavi detalhe, em casa, tá. Ou seja, o que aumenta um pouco, essa relação. A partir de agora eu acho que o Vitória é pressão pura, meu irmão. E é isso, dessa forma a gente fecha mais um mercado Não, porque ao não, eu ia dizer, porque o próprio estadual, no meio de semana, já vai começar dessa forma. A pressão pura não é do Bavi não, tá, já tô falando dessa própria Juazeirense, Bahia isso, e Remo, tá. Uma trilogia aí, vamos ver. já com Jair Ventura, planejamento antecipado do Vitória. De Mas segundo já aí no feminino não, ele disse: "Dessa vez vai tudo na frente chave, eu pego depois". É isso, tá. Dessa forma a gente vai fechando nossa edição de terça-feira do mercado. A temporada vai andando, mas o mercado segue com movimentações intensas. A gente olhando esse elenco do Vitória aqui, diria que ainda teremos mais algumas edições do mercado do Vitória, porque ainda tem ajustes e contratações a serem feitas para que o Vitória possa disputar a Série A, tentando a permanência, dessa vez, quem sabe, com um pouquinho mais de segurança, tá? Eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui do estúdio é de João Trigueiro, edição de Massinho Sabotagem, Gabriel Costa e os cortes de Caio Cortes. Nós somos o 45 Minutos, estamos nessa estrada desde 2014 e você é parte fundamental da nossa caminhada e tem como nos ajudar, tá? Você pode curtir esse vídeo, você pode se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito, ativar as notificações caso já esteja inscrito e não tenha ativado. É importante porque todo vídeo que chegar você recebe uma mensagenzinha avisando que tem conteúdo novo da gente aqui no canal, tá? Joga o nosso link nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, segue o Podcast 45 e o EDE 45 no Twitter, no Instagram. Quem sabe um dia no TikTok, já estamos atrasados aí. Trouxemos um diretor pro nosso estúdio que é um TikTok. tiktoker Ah, profissional. meu amigo, a trilha sonora do homem não dura 10 Só segundos. TikTok, tá? Cássio já tá aprendendo aqui. É Primeiro, cada vai meu amigo muda, o tempo vai mudando direto. de forma auditiva aí, Cássio já tá entrando no mundo do TikTok, tá? Tem um botãozinho para clicar aqui embaixo chamado tornar-se membro. Se você quiser dar essa moral pra gente, a gente agradece muito e vai retribuir de coração com um grande abraço, mas também com vídeos exclusivos e outras vantagens, tá? Mas os vídeos são um convite a mais para que você mergulhe no conteúdo, no universo do 45 minutos. O primeiro vídeo já está aqui disponível. Algumas mensagens que a gente recebeu foi de que foi um dos melhores conteúdos que a gente já fez. Então, é um tipo de vídeo que vale a pena você assistir, diferente desse rame-rame, dessa confusão aqui do dia a dia, que a gente adora, tá? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.